Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e tô aqui hoje para falar de suicídio, principalmente na infância e na adolescência. Por que que esses números estão alarmantes e por que que isso está aumentando na nossa sociedade? É importante que vocês ouçam esse vídeo, compartilhem, falem sobre isso com os amigos. É importante porque falar sobre isso literalmente pode salvar uma vida, tá? Então eu vou começar um pouquinho falando sobre o principal assunto ou questão relacionada ao suicídio. São os transtornos mentais. Então, 90% das pessoas que se suicidam tem pelo menos um transtorno mental. Então, a gente pode pensar que a prevenção dos transtornos mentais impactaria diretamente na diminuição desses suicídios, né? Então, quais transtornos mentais, Tami? Eu vou dar alguns exemplos. A depressão é o principal deles. E depois a gente tem ansiedade, bipolaridade, entre outros transtornos mentais, tá? Então é muito importante quando a gente detecta na gente, ou em pessoas próximas, ou nos nossos filhos, uma mudança de comportamento significativa, procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Então vou citar alguns. Quando a ansiedade tá atrapalhando a sua vida, ou a vida dessa pessoa, você vê que ela tá ansiosa demais da conta, não é por uma coisa ou outra, ela tá ansiosa todo dia. Ou a depressão, quando tem mudança no sono, mudança na alimentação, um desânimo muito grande, falta de coragem para encarar a vida, entre outros sintomas, né? Eu citei só alguns, mas quando você percebe uma mudança de comportamento dessa pessoa, é importante procurar ajuda, realmente importante. Isso junto com uma causa que é muito grande, que é do uso e abuso de substâncias psicoativas. Então, abuso de álcool, cocaína, maconha, entre outras substâncias. É perigosíssimo o abuso dessas substâncias concomitante junto aos transtornos mentais, ok? E como a gente pode identificar alguns comportamentos? Eu vou citar alguns, tá? Mas tem muitos outros, vocês podem pesquisar mais ou até me perguntar se vocês tiverem mais curiosidade sobre o assunto. Então, automutilação, aquela criança, adolescente ou até adulto que se corta, se machuca, tá? É um alerta muito grande. Quando a pessoa tá falando muito sobre a morte, então, ou não necessariamente sobre a morte em específico, mas, por exemplo, não tem por que viver, eu não vejo mais razão pra viver, eu não sirvo pra nada, a minha vida não sai do lugar. Então, às vezes a gente acha que é um diálogo bobo e não dá atenção, ou fala, isso vai passar, calma, fulano. Não. Fique atento, se ofereça de coração e de corpo para ajudar, realmente ofereça aos seus ouvidos querendo ouvir essa pessoa. O que está acontecendo com você? Como eu posso te ajudar? E se necessário, ir direto ao assunto. Você está pensando em suicídio? Você já tentou suicídio? A prevenção é a única forma do suicídio, porque depois a gente realmente não tem o que fazer. Então, ouça essa pessoa. Se você achar que não tem suporte, procure ajuda de um profissional da saúde, procure um psiquiatra, um psicólogo, procure alguém mais experiente que possa te ajudar, que possa ouvir essa pessoa se você acha que você não tem uma estrutura para isso. Mas não deixe pra lá. É melhor você ter errado por ter perguntado muito, oferecido muita ajuda, por ter virado as costas e achado que aquilo não foi nada demais, ok? Então é muito importante a gente estar atento a esses sinais da fala e do comportamento da pessoa. Ela tá muito apática, ela não tem interesse em viver. Esses sinais da depressão são um alerta, tá? Assim como outros comportamentos, outros diálogos. Porque se a gente conhece essa pessoa, a gente sabe como o comportamento dela mudou. Que ela tá diferente, que ela tá fazendo coisas diferentes. É interessante, é importante que a gente preste atenção nesses sinais. Então, ouvir e oferecer a nossa ajuda ainda é a melhor prevenção. E é interessante que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, uma cultura de dizer que a depressão, que transtornos mentais são falta de vontade da pessoa melhorar. Então essa pessoa, ela não quer melhorar, ela não quer sair de casa, eu ofereço ajuda, ela não quer mudar. E, gente, depressão, transtornos mentais são uma doença. Assim como a doença do coração, só com a boa vontade a gente não melhora, a gente precisa fazer tratamento, a gente precisa tomar medicação. Doenças mentais são a mesma coisa, o cérebro também funciona dessa forma. Então não é falta de vontade dessa pessoa, ela realmente precisa de tratamento, tá? Então se a gente tratar os transtornos mentais
ou os comportamentos que estão acontecendo com essa pessoa, dando uma ajuda, psicoterapia, medicação, enfim, dando ferramentas para essa pessoa, a chance dela melhorar e dela não cometer suicídio são muito maiores, ok? Por que o suicídio na infância e na adolescência está aumentando? Claro, cada caso é um caso, mas eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões principais. Hoje em dia a nossa cultura é muito imediatista, né? Então ninguém planta para depois colher, a gente vai ali no supermercado, já pega a salada pronta e cortada. Então isso é só um exemplo. A vida dessas crianças, adolescentes e até desses adultos está muito imediatista, então a gente não tem paciência, não tem às vezes estrutura para resolver uma situação. Então esses suicidas, eles dão uma resposta definitiva para um problema que era temporário, porque as coisas mudam. Tudo que é ótimo na sua vida, o melhor dia da sua vida passou, e o pior também passou, e também vai passar, então tudo muda, mas às vezes a gente não consegue ter a consciência disso, não consegue ter a paciência. Então essa questão imediatista e a baixa tolerância à frustração, que tá muito grande, principalmente nas novas gerações. Então, antigamente a gente perdia uma coisa ou passava por um trauma e tinha uma frustração maior, tá? Não sempre, tá? Não tô generalizando, não é uma questão de geração, mas hoje em dia a gente consegue ver na infância e na adolescência uma baixa tolerância à frustração, que pode ser devido ao meio que essa criança ou esse adolescente está inserido, tá? Então, às vezes, uma educação muito permissiva tem isso como resultado, assim como uma educação com uma pressão muito grande também tem isso como resultado. Olha como é difícil educar, né? Então a gente não pode ser muito permissivo, mas também não pode pressionar muito. Esse equilíbrio é muito difícil. Isso junto ao meio, à sociedade, à globalização, ao excesso das redes sociais, né? Que é um assunto que eu vou tocar, porque hoje em dia as crianças estão muito cedo inseridas nessas redes sociais, vendo a vida do outro com uma perfeição que não é real, né? Então, acaba se sentindo a última bolacha do pacote, né? Essa criança, esse adolescente, principalmente com as meninas, né? Isso acontece muito. Eu sou feia, eu sou gorda, eu não presto. Então, tudo isso piora esses transtornos mentais, esse mundo que essa criança e adolescente está inserido. Então, a gente pode também analisar o contexto, o que meu filho tá fazendo, o que ele não tá fazendo, que tipo de vídeo ele tá olhando. Não tá muito cedo para ele estar exposto a isso, ou ele não tá ficando muito tempo exposto a essas redes sociais e tudo mais. Então é importante que os pais e responsáveis analisem esse contexto, tá? Outra questão, principalmente no caso dos adolescentes, é esse medo, essa ansiedade em relação ao que é a vida adulta, né? Então, eles estão com receio da escolha profissional, da pressão que eles estão passando. O que eu escolho? Será que o que eu escolher depois vai ter emprego? Será que esse emprego vai me sustentar? Tudo isso cria uma ansiedade, aumenta esse nível de ansiedade, aumenta as questões de crise do pânico e etc. E também decorre, tem como consequência alguns casos de suicídio. Então eu levantei aqui alguns aspectos só pra gente pensar. Tem muito mais coisas, muito mais características, muito mais sinais que a gente pode ver, né? Mas é um vídeo que eu gostaria de fazer principalmente para vocês pensarem e conversarem sobre o assunto. O diálogo, eu vou bater nessa tecla de novo, é a principal arma para a prevenção. Diálogo junto com a procura de um auxílio, de um tratamento, ok? Estou à disposição para dúvidas, para questionamentos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilhem, é importante que as pessoas ouçam essa mensagem. Se não quer compartilhar, fale sobre isso, mas essa mensagem é realmente importante. Um abraço grande, boa semana.